Subprodutos citrícolas como fontes de carbono para a produção de polihidroxialcanoatos. Uma pesquisa realizada por mim, Mariana Teixeira Cambi, sob orientação do professor Dr. José Gregório Cabreira Gomes. Este mestrado está sendo realizado no âmbito do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Biotecnologia da Universidade de São Paulo. Este é o Instituto de Ciências Biomédicas, ou simplesmente ICB-USP. Essa é a visão que eu tenho todos os dias ao ir para o laboratório de bioprodutos. Este é o laboratório de bioprodutos e esta sou eu com uma placa de Petri em um fluxo laminar. Esta pesquisa possui certificado de isenção dos comitês de ética. Dito isso, vamos à introdução. Diante de um cenário ambiental de degradação que estamos vendo agravar-se ano após ano, devido, dentre outras coisas, ao consumo de quantidades alarmantes de plástico petroquímico e ao descarte incorreto deste, se faz urgente a busca por soluções sustentáveis. É necessário buscar por bioplásticos tão versáteis quanto os plásticos convencionais, mas que não provoquem os prejuízos ambientais que hoje vemos. Este é o caso dos PHAs, que são uma classe de bioplásticos de origem renovável que são biodegradáveis. Diferentemente dos plásticos convencionais petroquímicos, os bioplásticos de PHAs se inserem no modelo amplo de economia circular. Partindo de recursos naturais renováveis, é possível sintetizar bioplásticos de PHA com diversas propriedades e utilidades. Uma vez utilizados, estes materiais não perduram no meio ambiente, já que sofrem biodegradação, sendo reconvertidos aos seus elementos constituintes, que poderão ser recircularizados. Mas você deve estar se perguntando, se há tantas vantagens, por que eu não vejo bioplásticos de PHAs ao meu redor, nas prateleiras do mercado? Venhamos e convenhamos que não é fácil se estabelecer em um mercado de commodities e competir com produtos tão bem estabelecidos e baratos quanto os plásticos petroquímicos. Por isso, uma das grandes frentes de pesquisa em bioplásticos é a busca por matérias-primas que sejam ao mesmo tempo ricas em carbono, o mais baratas e abundantes possíveis e que suportem bom crescimento e produção de bioplástico. Outra característica desejável é que essa matéria-prima não seja biomassa de primeira geração e, portanto, não compita com a produção de alimentos. É por essas e outras coisas que pensamos em utilizar o bagaço da laranja como matéria-prima, um substrato rico em carbono, barato, abundante e de segunda geração. Diante de tantas vantagens, faltava avaliar, no entanto, o potencial desses substratos citrícolas em permitir o crescimento e produção de PHAs. E é este exatamente o objetivo do meu mestrado. O meu trabalho consiste basicamente em selecionar bactérias capazes de crescer e produzir PHAs utilizando subprodutos citrícolas como única fonte de carbono. As bactérias que crescem mais rapidamente e que acumulam mais grânulos citoplasmáticos de PHAs são posteriormente melhor avaliadas quanto ao teor e tipo de pH produzido. É importante salientar que antes de serem materiais com propriedades termoplásticas, os pHs são materiais de reserva para as bactérias. Dito isso, vamos aos resultados experimentais. Das 1.369 bactérias avaliadas, 123 foram selecionadas em ácido galacturônico, 241 em pectina e 205 em farinha de casca de laranja, o que corresponde mais ou menos a 15%. Os genes de produção do principal pH estudado, PHB, foram transferidos para o micro-organismo modelo Escherichia coli MG1655. Nos cultivos em meio mineral com ácido galacturônico, observamos produção de PHB comparável aos cultivos em glicose, realizados sob mesmas condições. Este resultado é bastante animador e promissor, já que E. coli é a principal bactéria estudada e a melhor caracterizada. Experimentos posteriores com linhagens de E. coli com a enzima gliceraldeído 3-fosfato mutada indicaram que a concentração intracelular de NADPH poderia estar atuando como fator limitante para o crescimento bacteriano e a produção de PHB, o que faz sentido, já que nenhuma das vias de metabolismo do ácido galacturônico descritas apontam a formação de poder redutor, um cofator crucial para a síntese de bioprodutos como os PHs. Também foi detectado o crescimento e acúmulo de PHB nos cultivos com SCU29, uma bactéria isolada de amostras de solo de reserva florestal. Em ácido galacturônico, a bactéria produziu cerca de 0,11 gramas-litro de PHB em 24 horas e 0,24 gramas-litros em 3 dias de cultivo. Já em pectina, a mesma bactéria alcançou concentração de PHB 7 vezes maior. SCU74 identificou
identificado como Burkholderia sp, produziu 0,19 gramas-litro de PHB em 48 horas de cultura em ácido galacturônico e 0,6 gramas-litro em pectina. As bactérias SCU-086 e Burkholderia sacchari LFM101 se mostraram capazes de produzir PHB utilizando pectina como única fonte de carbono. SCU-086 atingiu concentrações de cerca de 1,5 gramas-litro de PHB em 48 horas. E a Burkholderia sacchari LFM101, que se destaca nas publicações do meu grupo de pesquisa como uma bactéria promissora para a produção de PHAs a partir de glicose, sacarose e glicerol, e em modelo de biorefinaria sucroalcooleira, atingiu também concentrações relevantes em pectina, 1,9 gramas-litro de PHB, já nas primeiras 24 horas de cultivo. Este trabalho apresentou resultados inéditos de produção de PHAs utilizando exclusivamente ácido galacturônico e pectina presentes nos subprodutos citrícolas. Abrimos um novo horizonte de possibilidades para a produção sustentável de bioplásticos em um modelo de biorefinaria.